E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui é o meu primeiro vídeo falando sobre a Loteca 1185, que ela já vem acumulada, né, por ser final 5. Trago boas informações, tudo num lugar só. E como vocês sabem, né, no meu primeiro vídeo, nos meus palpites eu vou com 5 duplos. E em breve, né, no meu segundo vídeo eu dou uma refinada e vou com 3 duplos. Espero que as informações deixadas aqui ajudem a conhecer os confrontos aí da grade da Loteca 1185. E sem enrolação, vamos aí, né, para essa nova grade. Primeiro vídeo aí da Loteca 1185, que começa com Cruzeiro e Flamengo, hein? Jogo pesado aí para o Cruzeiro, né? Que tá uma confusão lá com o Dudu. Mas, enfim, né? O que eu trago aqui de informação, né? Que o Cruzeiro, ele venceu seu último jogo contra o Vasco por 1-0 em casa. Fora de casa perdeu para o Palestino por 2-1. E fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0. O Flamengo tá vindo de uma vitória em cima do Corinthians por 4-0. Pela Libertadores, fora de casa, empate. Lá na altitude 0-0 contra a LDU. E fora de casa, né? Mais um jogo aqui 0-0 contra o Vasco. Classificação do campeonato, o Flamengo é o líder, né, com 14 pontos em 6 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Agora também eu tô deixando aqui o desempenho, né, dos últimos 5 jogos. A gente pode ver ali que o Flamengo não perdeu nos seus últimos 5 jogos, né? O Cruzeiro, ele tá na 4ª posição com 10 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E nos seus últimos 5 jogos aí, né, 2 derrotas, né? E como a gente viu ali em cima, tá vindo de uma vitória. Próximo jogo do Cruzeiro será contra o Mushiruna, fora de casa pela Copa Sul-Americana. E o Flamengo, hein, vai ter Libertadores fora de casa contra o Central Córdoba. Nessa grade aqui, pessoal, tomar muito cuidado, porque os próximos jogos aí tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Pode ser que alguns times aí poupe jogadores, hein? Últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro tem 2 vitórias, são 3 empates entre eles e 10 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi em novembro do ano passado. O Flamengo fora de casa venceu o Cruzeiro por 1-0 e jogando em casa no mês de junho de 2024, o Flamengo também venceu por 2-1. Bom, o elenco do Flamengo, né, todo mundo conhece. Mesmo que coloque um time misto aqui, ainda vai ser muito forte. É um jogo fora de casa. O Cruzeiro aí tá passando por dificuldades extra-campos, né? Precisa resolver um monte de coisa. Ainda assim tá bem posicionado ali no Brasileirão, em 4º lugar. E aqui eu tô levando muito em consideração a atual fase do Flamengo, né? A gente pode ver que não perde seus últimos 5 jogos. Eu tô indo seco no Flamengo. Como eu disse, eu tô indo com 5 duplos. Vou deixar meus duplos para partidas que considero mais difíceis. Mas aqui, se você tiver alguma dúvida, eu também iria de duplo, colocando um empate entre eles, né? Porque ambas as equipes aí têm jogos internacionais. Pode ser que venha com um time misto, né? E seja um jogo mais truncado. Jogo 2. Corinthians e Internacional. O Corinthians está vindo de uma derrota fora de casa aí para o Flamengo por 4-0. Em casa venceu o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana por 1-0. E outro jogo em casa venceu o Sport Recife por 2-1. Internacional está vindo de uma vitória em cima do Juventude por 3-1. Em casa, empate com o Nacional na Libertadores em 3-3. E no Grenal, fora de casa, empate em 1-1. Classificação aí do Campeonato Brasileiro, o Internacional ele é o 6º colocado com 9 pontos. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos, né, apenas uma derrota. O Corinthians ele é o 12º colocado com 7 pontos. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Não é uma campanha muito boa, né? São 3 derrotas, né, e 2 vitórias. Próximo jogo do Corinthians, Copa Sul-Americana contra o América em casa. E o Internacional tem um jogo difícil pela Libertadores, né? Vai jogar fora de casa contra o Atlético Nacional. Últimos confrontos entre eles, olha isso, hein? Uma vitória para o Corinthians, 10 empates e 4 vitórias para o Internacional. O último confronto foi no mês 10 de 2024 na casa do Corinthians, empate em 2-2. Antes disso, em junho de 2024 na casa do Internacional, o Internacional venceu por 1-0. Um histórico bem complicado aqui nesse confronto, né? Corinthians não está numa boa fase. Internacional, né, tá tentando se levantar, teve um bom resultado aqui contra o Juventude. No atual momento, né, o Internacional tá jogando melhor que o Corinthians. Corinthians, né, que agora tá de treinador novo, Dorival. Acredito que até esse jogo aqui do final de semana ele já possa ter colocado alguma coisa, né, para os jogadores aí entender o esquema tático dele. Por esse motivo, né, e olhando esse histórico aqui, Corinthians jogando em casa geralmente é muito forte. Eu tô indo de Corinthians e empate entre eles. Tô acreditando que de momento, né, o Dorival vai tentar segurar aí para sanar pelo menos as derrotas, né.
Jogo 3, Fluminense e Sport. O último jogo do Fluminense perdeu para o Botafogo fora de casa por 2-0. Fora de casa pela Copa Sul-Americana, empate com a União Espanhola em 1-1. E em casa, outro empate contra o Vitória em 1-1. Já o Sport está vindo de um empate contra o Fortaleza em casa, em 0-0. Perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-1. E em casa perdeu para o Bragantino por 1-0. Classificação do campeonato, o Fluminense ele é o quinto colocado com 10 pontos. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Estava vindo muito bem ali, né, com 3 vitórias, agora teve um empate e uma derrota, né? Já o Sport, ele é o último colocado aí do campeonato, tem apenas 2 pontos em 6 jogos, não tem nenhuma vitória, são 2 empates, 4 derrotas, né? Sequência bem ruim ali no desempenho, né? Próximo jogo aí do Fluminense é contra o San José, fora de casa, Copa Sul-Americana, e o Sport vai jogar em casa contra o Cruzeiro no Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Fluminense, 5 empates, 4 vitórias para o Sport. Último jogo só em 2021 na casa do Fluminense, vitória do Fluminense por 1-0, e no mesmo ano o Fluminense jogando fora de casa também venceu o Sport por 2-1. Bom, o Sport está numa situação muito difícil, zona de rebaixamento, acho que isso está pesando na cabeça dos jogadores. Tem um jogo muito difícil aí contra o Fluminense, vinha jogando muito bem, contra o Botafogo não mostrou, né, esse bom futebol. É bem capaz aí que o Renato Gaúcho vai fazer algumas modificações. Lembrando, pessoal, que tem muitos jogos aí no meio de semana dos times aqui que estão na grade. É bom a gente dar uma olhada, né, para ver como esses times vão se comportar. E para esse palpite aqui, devido à fase do Sport e o Fluminense jogando em casa, né, eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Jogo 4, Ceará e Vitória. O último jogo do Ceará em casa empatou com o São Paulo em 1-1. Fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0 e em casa venceu o Vasco por 2-1. O Vitória está vindo de um empate em casa contra o Grêmio. Em casa pela Copa Sul-Americana perdeu para o Cerro Largo por 1-0 e fora de casa empate com o Fluminense em 1-1. Classificação, o Ceará ele é o nono colocado com 8 pontos. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Também não é uma sequência muito boa, né? Apenas 2 vitórias, né, nos últimos 5 jogos. O Vitória, ele é o 16º colocado com 6 pontos. Em 6 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. E aqui no desempenho, né, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Próximo jogo do Ceará será fora de casa contra o Santos. E o Vitória vai jogar em casa Copa Sul-Americana contra a Defensa e Justiça. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Ceará, 3 empates e 6 vitórias para o Vitória. Último confronto somente em 2023 na casa do Vitória, o Vitória venceu por 1-0 e no mesmo ano, no mês 5, o Vitória fora de casa venceu o Ceará por 2-0. Como eu disse, né, nos vídeos anteriores, o Ceará em casa tá muito forte, time difícil de ser batido. Na tabela de classificação tá melhor que o Vitória. Nesse confronto aqui, né, o que prevalece é vitória para um ou para outro, né? E aqui eu tô levando muito em consideração essa boa campanha do Ceará. Quando joga em casa eu tô indo seco no Ceará. Jogo 5, Bahia e Botafogo em jogaço. Último jogo aí do Bahia, fora de casa, um excelente resultado, venceu o Palmeiras por 1-0. Em casa já havia vencido o Atlético Nacional pela Libertadores também por 1-0. E no Brasileirão, em casa venceu o Ceará por 1-0. O Botafogo tá vindo dessa vitória em casa contra o Fluminense por 2-0. Fora de casa perdeu para o Estudiantes na Libertadores, se complicou bastante, né? E pelo Brasileirão, fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 também. Classificação do campeonato, Bahia, ele é o 7º colocado com 9 pontos. Em 6 jogos tem 2 triunfos, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, né, apenas 1 derrota. O Botafogo ele é o 8º colocado com 8 pontos. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No desempenho ali a gente pode ver que o Bahia, né, tá um pouquinho melhor. Próximo jogo do Bahia será pela Libertadores em casa contra o Nacional. E o Botafogo tem um jogo muito importante aí também pela Libertadores, fora de casa contra o Carabobo, hein? Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Bahia, 4 empates e 4 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi no mês 8 de 2024, na casa do Bahia, empate em 0-0. E no mesmo mês, eles jogaram pela Copa do Brasil, mais um jogo na casa do Bahia, e o Bahia teve um triunfo de 1-0. Bom, tô com muita expectativa para esse jogo, acredito que vai ser um jogaço, mas o que pega aqui é o próximo jogo, né? Libertadores, 2 jogos muito importantes aí para os dois times. Acho que mais para o Botafogo, né, que tá numa situação difícil aí no grupo, vai enfrentar um adversário que está na frente dele, né, o Carabobo, e pode ser, né, que o Botafogo venha com um time bem misto, né, priorizando esse jogo da Libertadores. Mas mesmo assim, que eu tô acreditando
acreditando que não haverá empates, né? Eu tô indo com duplo aberto, eu tô indo de Bahia e Botafogo. Jogo 6, West Ham e Tottenham. O que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do West Ham, fora de casa, perdeu para o Brighton por 3-2. Em casa, empate com o Southampton em 1-1. E fora de casa, perdeu para o Liverpool por 2-1. O Tottenham tá vindo de uma derrota aí acachapante para o Liverpool, né? Onde o Liverpool se consagrou campeão. O Tottenham até saiu vencendo, mas tomou a virada aí, foram 5-1 para o Liverpool. Antes disso, em casa, perdeu para o Forest por 2-1. E fora de casa, contra Eintracht, venceu por 1-0. Classificação do campeonato inglês, o Tottenham ele é o 16º colocado com 34 jogos, tem 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates e 19 derrotas. Sequência muito ruim aí do Tottenham. E o West Ham ele é o 17º colocado com 34 jogos, tem 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates e 16 derrotas. O West Ham também não fica atrás, está numa situação bem ruim. Seus últimos 5 jogos ali não venceu. Próximo jogo aí do West Ham será fora de casa contra o Manchester United. E o Tottenham, ele tá na semifinal aí da Liga Europa, né? Vai jogar fora de casa contra o Bodo Glimt. Lembrando que essa partida aqui será a segunda, né? A primeira partida vai ser agora no meio dessa semana. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o West Ham, 3 empates e 7 vitórias para o Tottenham. O último confronto foi no mês 10. O Tottenham em casa venceu por 4-1 e quando o jogo foi na casa do West Ham, empate em 1-1. Aqui também considero um jogo muito difícil, né? Devido aos números deles aqui, muitas derrotas, um ano bem ruim aí para as duas equipes. O que salva no Tottenham, né, que tá na semifinal aí da Liga Europa, pode ser que poupe alguns jogadores. Aqui tô usando mais um dos meus duplos, olhando esses números aqui, a gente pode ver que tá muito equilibrado, né? É uma briga direta aí pela posição, onde eles se encontram aí na tabela, muito próximo da zona de rebaixamento, e por esse motivo eu tô indo de West Ham e Tottenham. Jogo 7, Real Madrid e Celta de Vigo, hein? E o Ancelotti, hein? Será que ele vai vir para a seleção brasileira mesmo, hein? Tá quase fechado, hein? E bomba que ele vai pegar, hein? Mas também, né, estão dizendo aí que o salário dele vai ser 5 milhões por mês. Quem não aceitaria, né? Último jogo do Real Madrid, perdeu para o Barcelona pela Copa do Rei por 3-2. Barcelona foi campeão. Antes disso, o Real Madrid fora de casa venceu o Getafe por 1-0 e em casa venceu o Atlético por 1-0. Já o Celta de Vigo tá vindo de uma vitória em cima do Villarreal por 3-0. Fora de casa perdeu para o Barcelona por 4-3 e em casa perdeu para o Espanhol por 2-0. Classificação do campeonato, o Real Madrid é o segundo colocado com 33 jogos, tem 72 pontos, 22 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Uma campanha boa aí nos últimos 5 jogos, né? 4 vitórias e 1 derrota. O Celta de Vigo, ele é o sétimo colocado, com 33 jogos, tem 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. O próximo jogo aí do Real Madrid, hein? De novo o Barcelona, só que agora pelo Campeonato Espanhol. E o Celta de Vigo vai jogar em casa contra o Sevilla. Últimos confrontos entre eles, 14 vitórias para o Real Madrid, 1 empate e nenhuma vitória para o Celta de Vigo. O último confronto, né, foi pela Copa do Rei. Agora em janeiro de 2025, o Real Madrid venceu por 5-2 em casa. E antes disso, no mês 10 de 2024 pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid fora de casa venceu por 2-1. Bom, olhando esses números, classificação, os últimos confrontos, não tem muito o que dizer, né? Mesmo Real Madrid sendo desclassificado aí da Liga dos Campeões, possível saída aí do Carleto, vindo para a seleção brasileira, eu tô indo seco no Real Madrid, jogando em casa. Se o Celta de Vigo vencer essa partida, considero uma zebraça. Jogo 8, Brighton e Newcastle. Último jogo do Brighton, venceu em casa o West Ham por 3-2, fora de casa perdeu para o Brentford por 4-2 e em casa empatou com o Leicester em 2-2. O Newcastle tá vindo de uma vitória em cima do Ipswich por 3-0, fora de casa perdeu para o Aston Villa por 4-1 e em casa venceu o Crystal Palace por 5-0. Classificação, o Newcastle ele é o terceiro colocado com 34 jogos, tem 62 pontos, 19 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Boa campanha aqui nos últimos 5 jogos, né? Apenas uma derrota e 4 vitórias. O Brighton ele é o nono colocado com 34 jogos, tem 51 pontos, 13 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Campanha ruim aí nos últimos 5 jogos, né? Próximo jogo do Brighton será fora de casa contra os Wolves e o Newcastle vai jogar em casa contra o Chelsea. Um jogo bom aqui, né? Porque duas equipes que buscam ainda a vaga para a Liga dos Campeões. Jogaço. Últimos confrontos entre eles, o Brighton tem 6 vitórias, são 6 empates e 3 vitórias
vitórias para o Newcastle. O último jogo foi agora em março de 2025 pela Copa da Inglaterra. O Brighton fora de casa venceu o Newcastle por 2-1 e em outubro do ano passado, na casa do Newcastle, o Brighton venceu de novo por 1-0. Bom, aqui o Newcastle, né, tá brigando por vaga, né, na Liga dos Campeões. O Brighton tem essa vantagem de estar jogando lá de casa e nos últimos 2 confrontos, né, leva vantagem, né, venceu as 2 partidas, mas aqui, devido ao atual momento das duas equipes, olhando esses números, eu tô indo de empate entre eles e vitória do Newcastle. Jogo 9, Vasco da Gama e Palmeiras. O último jogo do Vasco perdeu fora de casa por 1-0 para o Cruzeiro. Em casa, empate com o Lanús pela Copa Sul-Americana em 0-0 e mais um empate em 0-0 em casa contra o Flamengo. O Palmeiras está vindo de uma derrota para o Bahia por 1-0. Fora de casa venceu o Bolívar por 3-2 pela Libertadores e no Brasileirão venceu o Fortaleza fora de casa por 2-1. Classificação do Brasileirão, Palmeiras é o segundo colocado com 13 pontos. Em 6 jogos tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Tava vindo numa boa sequência, né, até ter essa derrota aí para o Bahia. O Vasco, ele é o 11º colocado com 7 pontos em 6 jogos. Tem 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. Sequência ali a gente pode ver que não é boa do Vasco, né? Próximo jogo do Vasco contra o Porto Cabedelo, fora de casa, Copa Sul-Americana, e o Palmeiras também vai jogar fora de casa na Libertadores com o Cerro Porteño. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Vasco, 4 empates e 9 vitórias para o Palmeiras. O último jogo foi no mês 9 de 2024, o Palmeiras fora de casa venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Palmeiras, no mês 6 de 2024, o Palmeiras venceu por 2-0. O Vasco, né, que ainda está em busca aí de um treinador. O Palmeiras teve esse deslize aí contra o Bahia, mas jogou muito bem. Poderia ter vencido, né, essa partida, teve boas oportunidades. E aqui, devido ao atual momento aí das duas equipes, o Palmeiras está muito melhor. Tem essa vantagem aqui nos confrontos, né, com mais vitória e a classificação também, né, não tenho o que dizer. Tô indo seco na vitória do Palmeiras. O que pega aqui é que as duas equipes têm jogos internacionais. Pode ser que o Palmeiras poupe, né, vários jogadores, apesar de estar bem classificado aí na Libertadores. Nesse palpite aqui, caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também. Jogo 10, Grêmio e Santos, hein? Que jogo complicado esse aqui, hein? Que eu trago aqui de informação que o Grêmio no seu último jogo empatou com vitória fora de casa em 1-1, fora de casa na Copa Sul-Americana outro empate em 2-2 e jogando em casa o Grenal outro empate em 1-1. O Santos tá vindo de uma derrota para o Bragantino por 2-1, fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-1 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Classificação, olha isso, hein? Grêmio, 18º colocado com 5 pontos, em 6 jogos apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Olha a sequência do Grêmio, hein? Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. E o Santos, 19º colocado com 4 pontos, em 6 jogos, uma vitória, um empate e 4 derrotas. Sequência péssima aí também do Santos, não à toa, né? A torcida protestou bastante. Próximo jogo do Grêmio será fora de casa, Copa Sul-Americana contra o Grau, e o Santos vai ter um jogo pelo Brasileirão em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Grêmio, 6 empates e 6 vitórias para o Santos. Último confronto só em 2023, na casa do Santos. O Santos venceu por 2-1 e antes disso, no mês 4 de 2023, o Grêmio jogando em casa venceu por 1-0. Bom, jogo extremamente difícil. O Santos, né, tá com uma comissão técnica nova, né? O auxiliar do Tite, né, que ajudou ele por muitos anos, vai assumir o Santos. Todo o staff aí que é o do Tite. Existe o rumor de que o Tite tá com problemas pessoais, né, psicológicos. Ele melhorando, há a possibilidade do Tite assumir o Santos, mas por enquanto, né, quem tá assumindo o Santos aí é o staff, né, que geralmente trabalha com o Tite, né? Não toda a comissão, mas alguns da sua comissão. Palpite muito difícil, né? Porque os dois times estão com números bem ruins. O que eu vejo aqui de vantagem é o Grêmio jogando em casa, tá com um treinador novo também. E aqui tô indo com mais um duplo, eu tô indo de Grêmio e empate, mas é um jogo muito difícil, hein? Devido à situação dos dois times. Jogo 11, Chelsea e Liverpool. O último jogo do Chelsea venceu o Everton em casa por 1-0, fora de casa venceu o Fulham por 2-1 e em casa pela Conference League perdeu por 2-1 para o Legia Warsaw. Que nome, hein? O Liverpool, né, campeão inglês, venceu o Tottenham por 5-1. Antes disso tinha vencido o Leicester por 1-0 e em casa venceu o West Ham por 2-1. Classificação, o Liverpool campeão, né, com 34 jogos, 82 pontos, 25
25 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. O Chelsea está aí brigando por vaga na Liga dos Campeões, ele é o quinto colocado com 34 jogos, 60 pontos, 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Uma boa campanha aqui também do Chelsea, né? Não perdeu nos seus últimos 5 jogos. Próximo jogo do Chelsea será em casa pela Conference League, será o segundo jogo contra o Djurgården. Primeiro jogo agora no meio de semana, hein? E o Liverpool vai ter um clássico aí contra o Arsenal pelo campeonato inglês. Pena que o Liverpool já é campeão, hein? Já pensou se esse jogo tivesse valendo alguma coisa? Era o primeiro contra o segundo colocado, mas acredito que vai ser um bom jogo. Últimos confrontos entre eles, o Chelsea tem 2 vitórias, são 5 empates e 8 vitórias para o Liverpool. O último jogo entre eles foi no mês 10 de 2024, o Liverpool em casa venceu por 2-1 e antes disso, em fevereiro de 2024, pela Copa da Liga Inglesa, fora de casa o Liverpool também venceu por 1-0. Bom, um jogo muito difícil de ser analisado porque o Liverpool já é campeão. Não dá para saber se vai vir com um time misto, se o treinador vai fazer algumas experiências. O Chelsea tá brigando, né, por uma vaga aí na Liga dos Campeões via campeonato inglês, mas o que pesa aqui também é que o Liverpool vai jogar essa partida leve, né? Missão cumprida, não tem nada a perder nesse confronto. Então pode ser que jogue com muita tranquilidade, com paciência. É um clássico, um jogo difícil, mas aqui eu tô indo seco no Liverpool. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu iria de duplo aberto, né? Porque o Chelsea ainda almeja muita coisa aqui no campeonato inglês. Jogo 12, Roma e Fiorentina. O último jogo da Roma fora de casa venceu a Inter de Milão por 1-0 e botou fogo no campeonato italiano. Antes disso, venceu o Hellas Verona por 1-0 em casa e fora de casa empate com a Lazio em 1-1. A Fiorentina tá vindo de uma vitória em casa em cima da Empoli por 2-1. Fora de casa venceu o Cagliari por 2-1 e em casa empate na Conference League contra o NK Celje em 2-2. Classificação do campeonato italiano, a Roma é a sexta colocada com 34 jogos, tem 60 pontos, 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. E esses números, né? A Fiorentina é a oitava colocada com 34 jogos, tem 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Sequência muito parecidas, hein? Equilíbrio total aqui nesse confronto. Próximo jogo da Roma, jogo difícil fora de casa contra a Atalanta, e a Fiorentina tem Conference League, vai jogar o segundo jogo aí contra o Betis. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para a Roma, 4 empates e 5 vitórias para a Fiorentina. Último jogo no mês 10 de 2024, campeonato italiano, a Fiorentina venceu em casa por 5-1 e no mês 3 de 2024, na casa da Fiorentina, empate em 2-2. Jogo muito equilibrado, cabe um duplo, mas como eu já usei vários aqui, tô levando muito em consideração a Roma jogando em casa, tá vindo dessa boa vitória em cima da Inter de Milão e nesse meu palpite aqui, tô indo seco na Roma, jogo pesado aí do campeonato italiano, hein? Jogo 13, Chapecoense e Criciúma. Último jogo aí da Chape, fora de casa perdeu para o Vila Nova por 1-0, em casa venceu o Atlético por 1-0 e fora de casa venceu o Paysandu por 2-0. Criciúma tá vindo de um empate contra o Remo em 1-1, fora de casa empatou com o Novo Horizontino em 1-1 e em casa venceu o Atlético por 4-0. Classificação do campeonato, Chapecoense 11ª colocada com 6 pontos, em 5 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Não é uma sequência muito boa, né? 3 derrotas em 5 jogos. E o Criciúma, 14º colocado com 5 pontos em 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? É difícil de analisar, né? Esse confronto. Próximo jogo aí da Chapecoense será fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Criciúma vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para a Chapecoense, 5 empates e 3 vitórias para o Criciúma. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025 pelo Campeonato Catarinense, empate em 0-0 na casa da Chape, e antes disso, no mês 3 de 2024, na casa do Criciúma, o Criciúma venceu por 2-0. Bom, jogo bem equilibrado, né? Na tabela de classificação eles estão muito próximos. A vantagem aqui no confronto é para a Chapecoense, jogando em casa. Chapecoense, com o apoio da torcida, aí tem vantagem. É um clássico, né, catarinense. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na Chapecoense, mas é uma partida que cabe um duplo aqui, colocando empate também, viu?
Jogo 14, Real Sociedad e Atlético de Bilbao. O último jogo aí da Real Sociedad, fora de casa, perdeu para o Alavés por 1-0. Fora de casa empatou com o Villarreal em 2-2 e em casa perdeu para o Mallorca por 2-0. O Atlético de Bilbao tá vindo de uma vitória em cima do Las Palmas por 1-0, perdeu fora de casa para o Real Madrid por 1-0 e em casa venceu o Rangers por 2-0 pela Liga Europa. Classificação do Campeonato Espanhol, o Atlético de Bilbao ele é o quarto colocado com 33 jogos, tem 60 pontos, 16 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. A Real Sociedad ela é a 10ª colocada, com 33 jogos, tem 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Próximo jogo aí da Real Sociedad será contra o Atlético de Madrid, e o Atlético de Bilbao vai jogar fora de casa contra o Manchester United, será o jogo 2 aí da Liga Europa. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para a Real Sociedad, 2 empates e 6 vitórias para o Atlético de Bilbao. O último confronto foi agora em novembro de 2024, na casa do Atlético de Bilbao, vitória por 1-0 do Atlético, e em janeiro de 2024, outra vitória em casa do Atlético por 2-1. Bom, o Atlético de Bilbao tem esse jogo muito importante aqui contra o Manchester United, só que a gente pode ver ali no Campeonato Espanhol que ele também está bem classificado. Provavelmente, né, não vai abrir mão do Campeonato Espanhol, vai buscar uma vaga aqui na Liga dos Campeões pelo Campeonato Espanhol, então é um jogo que vale muito. Tô acreditando que vai vir com o time titular, deve poupar, né, os irmãos Williams aí, mas geralmente eles entram, né, no primeiro, no segundo tempo, quando o jogo tá difícil, mas levando em consideração que é um jogo muito importante, né, para garantir vaga na Liga dos Campeões, eu tô indo seco aí no Atlético de Bilbao por estar melhor posicionado também aí no Campeonato Espanhol. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as primeiras informações aqui da Loteca 1185 que já vem acumulada. Espero que essas informações aqui ajude a você conhecer melhor os confrontos aqui dessa grade. Se você gostou das informações, se inscreva aí no canal. Quando você se inscreve, você ajuda demais aí, apoiando. Curta, compartilhe esse vídeo e deixa aí suas informações. Nos comentários sempre tem excelentes dicas, informações, coisas que eu não falei aqui no vídeo. Agradeço demais, né, por todos que deixam essas informações. E é isso, desejo muita sorte aí na Loteca 1184, meio de semana. Tem 2 vídeos aí no canal. E se acumular essa Loteca 1184, hein, o prêmio da Loteca 1185 vai vir bom, hein? Desejo muita sorte também na Loteca 1185 e até o próximo vídeo. Fui!